Tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Tayane e eu sou uma tentante da comunidade Bibicenter. Faz 1 ano e 3 meses que eu estou tentando, engravidar. E nesse 1 ano e 3 meses eu aprendi algumas coisas, as quais eu tenho passado em outros vídeos também, para auxiliar as futuras mamães da comunidade. Uma das coisas que eu aprendi nesse tempo, de tentativas, foi que existem algumas ferramentas que nos ajudam, nos auxiliam, nas nossas tentativas. A primeira delas se chama Womanlog. É um aplicativo que nós baixamos no nosso celular e ele nos auxilia a ver mais ou menos quando nós vamos ovular e mais ou menos quando nós vamos entrar no começo do nosso ciclo menstrual. O que acontece? Nesse Womanlog, nós temos ali vários dispositivos que nos ajudam. São vários ícones onde nós colocamos informações preciosas para nós mesmos sabermos em que momento do nosso período nós estamos passando. Então, por exemplo, cada vez que vocês forem namorar, vocês vão colocar ali o ícone do coraçãozinho, para demonstrar que naquele dia ali vocês tiveram relação. Quando vocês tiverem dias tristes, felizes, satisfatórios, vocês também vão ter um ícone ali para colocar. Por quê? Porque no meio do ciclo a mulher pode estar passando por isso ou por aquilo, hormonalmente, Então, é necessário que a gente esteja bem a par do que está acontecendo com a gente no período, porque isso ajuda a gente também a saber mais ou menos quando a gente está ovulando, quando está acontecendo coisas importantes, quando está acontecendo o período de TPM, enfim, que a gente fica mais vulnerável. Então aquilo dali auxilia muito, no Womanlog, aquela ferramentinha auxilia muito a gente a saber o nosso estado de espírito para mais ou menos identificar o momento em que a gente se encontra. Também ali vocês têm os sintomas, Os sintomas são muito importantes, muito mais às vezes até do que o estado de espírito. Então é necessário a gente colocar todos os sintomas dia após dia nas casinhas das datas, porque todo ele é um calendário, e aí cada dia nós vamos colocando as datas ali, e o que aconteceu nessas datas. Bom, depois eu vou mostrar para vocês uma foto com esse aplicativo, aí vocês vão saber mais ou menos como se guiar para poderem ter o seu aplicativo no seu celular e se ajudarem, no sentido de conseguirem identificar o melhor momento para namorar e trazer o nenê, O que mais que eu posso dizer? Ele vai sempre, por exemplo, as mulheres que têm aqueles ciclos um pouco desregulados ou muito desregulados, como eu, ele auxilia quando ele começa a perceber, mais ou menos, porque ele é muito inteligente, esse aplicativo. Então, ele mais ou menos conta o tempo que nós ficamos entre uma menstruação e outra e faz um diagnóstico de mais ou menos quando vai ser o período da próxima, e ele também consegue mais ou menos identificar o período para as desreguladas. Para as reguladas é muito mais simples, onde nós vamos estar ali ovulando, Então é um aliado incrível que a gente tem, Nós que somos tentantes, ainda mais essas que são como eu há bastante tempo. Outra questão hoje que eu gostaria de abordar, que eu já venho falando para vocês que eu vou fazer há um bom tempo, é a questão do ácido fólico. Vocês que querem ser mamães já estão tomando ácido fólico? Vocês sabem que isso é extremamente importante. Por quê? Porque o ácido fólico, ele auxilia não depois de 3 meses de gestação. Na verdade, ele auxilia quando a coisa vai acontecer, porque ele vai ser o responsável pelo tubo neural ficar pronto para receber depois
a estrutura do feto, né, enfim. Então ele tem que ser tomado antes de a gente engravidar, para que haja, né, o ácido fólico necessário para estruturar, né, essa criança. O que aconteceu? Eu fui na minha médica, isso já faz uns 3 meses. Foi em dezembro. Eu fui lá e ela falou comigo a respeito da questão do ácido fólico, porque muitas vezes a gente toma o ácido fólico pensando assim, qualquer ácido fólico tá bom. Mas ela me mostrou, na realidade, assim, que não é bem assim. A questão é que existem ácidos fólicos, como o Folin, que foi o que eu tomei durante um ano inteiro, que eles não têm exatamente uma dosagem exata, né, para a estrutura neural da criança. Então eles podem trazer a mais ou a menos essa estrutura. E pode envolver também, segundo a minha médica, não posso dizer se isso é verdade ou não, isso você vai ter que ver com a sua ginecologista para ver se ela já viu estudos sobre isso. Mas existem determinados ácidos fólicos que, na verdade, eles têm mais dosagem de ácido fólico do que a criança efetivamente precisa. E isso a longo prazo pode causar câncer. Então, a minha médica me deu um outro ácido fólico, que ele tem uma dosagem bem exata e que ele não vai causar maior dosagem de ácido fólico no nosso organismo. Então ele é um ácido um pouquinho mais caro, mas no entanto ele tem essa função, né, de não nos fazer tomar a dosagem acima do que nós precisamos, e sim uma dosagem bem exata, tá? Acho que esses são os 2 pontos que eu combinei com vocês que eu iria falar nesse vídeo. E eu acredito que vocês também possam me colocar, né, aqui nos comentários perguntas que vocês têm, que vocês gostariam que eu respondesse, enfim. Fiquem à vontade para curtir, né, essa publicação, ou para comentarem, né, e também para se inscreverem no canal. Então eu agradeço a todas pela atenção, que Deus abençoe e que vocês possam vir me trazer o testemunho aí, né, de que vocês já estão com o nenenzinho de vocês.